Se tem uma palavra que tem aparecido bastante nas redes sociais, essa palavra se chama genocídio. Genocídio é um termo muito pesado mesmo, e ele tem sido usado direto para falar da questão do que está acontecendo em Gaza, do que está acontecendo com os palestinos. Algumas pessoas consideram utilizar esse termo um exagero, mas na prática é isso que a gente está vendo. Porque o processo de genocídio, ele não é um processo onde você tem uma fatalidade, onde acontece alguma coisa que você não tem controle e acaba acontecendo o genocídio. Não. O genocídio é um processo pensado onde você massacra todo um povo, uma cultura, um grupo religioso de forma pensada para que ele deixe de existir. E como é que você faz esse processo de massacre? Você mata essas pessoas. Você destrói tudo isso. Por quê? Porque o genocídio é uma tentativa de apagar um grupo social. E muita gente não se dá conta disso. Quando você está no processo de guerra, é normal, e infelizmente falar é normal, é uma coisa meio assustadora, mas é normal que aconteçam mortes, que aconteçam falecimentos, que as pessoas morram, principalmente os civis que estão ali no meio da guerra. Mas é muito diferente você ter como consequência a morte de civis ou quando você tem um ato deliberado para massacrar civis. Uma coisa é você ter dois países brigando e os civis estão no meio. Outra coisa é você perceber uma força excessiva de um grupo focando principalmente nos civis desse país. Quando isso acontece, é hora de prestar atenção, porque provavelmente aquele povo está passando por um processo de genocídio. Historicamente, a gente tem vários momentos de genocídio na história da humanidade. E isso é assustador porque é uma coisa que repetidamente o ser humano faz até por uma busca pelo poder. Mas o século XX ele foi recheado de muitos genocídios. E talvez muitos deles não tivessem tido atenção suficiente, porque na prática, por mais que a gente tenha no século XX a capacidade de documentar por imagens essas situações catastróficas, não é em tempo real. Então você percebe que as pessoas que vivenciaram esses momentos, ela tem uma perspectiva muito diferente daquela que recebeu a notícia. Muito diferente do século XXI, que por causa da internet e das redes sociais, principalmente, as pessoas conseguem ver aquele processo de violência em tempo real. Então elas conseguem sentir muito o que aquela população está sentindo. No século XX, a gente tem alguns genocídios que são muito famosos. Eu vou citar alguns, tá, gente? Eu não vou citar todos, porque são muitos, mas eu vou citar alguns. E a gente tem um primeiro dele, que é ali no início do século XX, que é o grande genocídio armênio, que se data mais ou menos do ano de 1915 e que durou ali naquele período, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, ali no Império Turco-Otomano, tentou fazer uma limpeza étnica com os armênios. E limpeza étnica, gente, é significado de genocídio. É quando você simplesmente quer limpar um grupo social, quer limpar uma etnia. Olha o termo como é perverso, né? Limpeza, né? Você está tirando a existência daquele grupo. O massacre armênio é um dos mais terríveis que a gente tem notícias nessa idade moderna. E a gente está falando de mais ou menos de 1 milhão de pessoas a 1,5 milhão. Não se tem um número correto, até porque a gente está falando de um período onde você não tem grande capacidade de documentação, Primeira Guerra Mundial, e o que a gente tem muito são os relatos. Grupos inteiros desapareceram, cidades inteiras desapareceram, famílias inteiras desapareceram. Foi um grande massacre. Porque isso que é o genocídio. Você tenta apagar um grupo social. E como é que você apaga esse grupo social? Você apaga as pessoas dele. E você apaga alguns grupos. Você apaga aqueles que têm a história desses grupos, que são os mais velhos, mas você também apaga o futuro, que são as crianças. Então você também percebe quando há um grande processo de genocídio, quando se mata muita criança, porque a criança é a continuidade daquele grupo social. Outro genocídio que não tem como não deixar de falar foi o massacre dos judeus durante a década de 30 e 40 na Europa. E esse massacre não tem como falar porque eu acho que não tem nada que se compare à máquina da morte que tinha o governo alemão durante esse período. E tudo aquilo ali foi muito bem pensado. A gente está falando de um massacre, uma tentativa de apagamento de um grupo social de forma pensada por um governo. Os números oficiais são de 6 milhões, mas provavelmente esses números são maiores. E o que a gente teve ali foi praticamente um processo onde você tem uma fábrica da morte. Você tem mortes em escalas industriais. Você tem uma indústria da morte, literalmente, que foi isso que a Alemanha nazista fez durante a Segunda Guerra Mundial, criando o Holocausto, que foi uma tentativa de apagar o povo judeu. E por muito pouco não conseguiu apagar todo esse grupo social. E aí eu ainda vou falar sobre as consequências disso na mente daquele grupo social que acaba se transformando num muito belicista.
Mas aí, continuando, mesmo que a gente tenha ficado extremamente chocado com aquilo, as imagens não eram em tempo real e a gente foi recebendo como sociedade as informações muito depois. E muitas vezes essas informações elas são limpas pela mídia e não fazem com que as pessoas tenham noção real do horror daquilo. Mas as coisas começam a mudar muito lá para os anos 90. É claro que desde a década de 40 até os anos 90 foram várias suspeitas de genocídio, mas eu estou falando daqueles que impactaram mesmo. A gente tem Ruanda, em 1994, que em 6 meses mais de 800 mil pessoas foram assassinadas numa claríssima limpeza étnica que teve ali e com uma falha enorme dos governos que fingiram que não estava acontecendo essa limpeza étnica em Ruanda. E a gente já está vendo isso de novo, né? Quando o Ocidente finge que não está acontecendo uma catástrofe. A gente também teve na antiga Iugoslávia, Bósnia, que foi um massacre também, um grande massacre. E há também Kosovo, que ainda há umas discussões se houve ou não, mas houve, tá, gente? E aí, a gente chega no século XXI e a gente pensa, a humanidade aprendeu, a gente teve o século XX com uma série de catástrofes e nada disso vai acontecer de novo. E a gente está redondamente enganado, porque a gente chega no século XXI e a gente tem um grande massacre, que é o massacre de Gaza. E hoje, apesar desse conflito, que não é um conflito, porque para ter conflito tem que ter os dois lados brigando, não está acontecendo isso no território de Gaza, a gente tem, em menos de 15 dias de conflito, uma quantidade absurda de mortes, sendo o maior número em 20 anos no caso da Palestina. E é importante dizer uma coisa também. Muitas crianças e muitas mulheres. E não é um processo de guerra, porque uma guerra você tem os dois lados brigando. O que está acontecendo em Gaza é um processo de bombardeio constante e cotidiano que está levando milhares à morte. Já são mais de 2.000 crianças, a gente já tem uma quantidade enorme de pessoas desaparecidas e é realmente uma tentativa de apagamento daquele grupo social. Só que a grande diferença que a gente tem agora, e eu posso dizer com muita tranquilidade a grande diferença, é que a gente não está se dando conta que está acontecendo um genocídio em Gaza meses depois ou anos depois do que aconteceu, porque há uma escassez e uma dificuldade de informação. Por causa da internet, por causa das redes sociais, a gente tem um acesso muito maior a essas imagens. E a gente vê esse processo de tentativa de apagamento de um grupo social em tempo real. E esse tempo real faz com que a gente se sinta um pouco numa mesma situação de angústia, de tensão, de nervosismo do que aquelas pessoas estão expostas a todo aquele horror. Esse tempo real choca como se a gente estivesse naquela região de guerra, fazendo com que a gente tenha uma consciência muito mais rápida do tipo de crime que está acontecendo ali. Hoje a gente já tem vários relatórios da ONU que demonstram que o que está rolando em Gaza é crime contra a humanidade e sem crime de genocídio, que vai ser aprofundado e vai ser investigado. Se de fato for comprovado, que a gente sabe que é, o crime de genocídio, vai acontecer que provavelmente as lideranças políticas de Israel serão denunciadas ao Tribunal Penal Internacional para responder pelo crime de genocídio. Além disso, isso vai marcar para sempre aquele grupo social como um grupo social que perpetrou um processo de genocídio, mesmo que a sociedade civil não esteja muito por dentro da gravidade que está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente falar que os israelenses são a favor disso, mas a gente está falando com uma sociedade que está muito chocada por causa de um ataque terrorista, que tem um governo completamente desorganizado e bagunçado, e talvez a gente não consiga, quando está no olho do furacão, fazer uma análise profunda quando a gente está envolvido emocionalmente do outro lado. Mas para quem está vendo tudo em tempo real, o que se acontece ali é realmente uma tentativa de punição coletiva. A punição coletiva também entra no processo de genocídio, porque quando você pune todo um grupo social por um problema, por uma falha, por um crime. Crianças, mulheres, recém-nascidos, muita gente que está falecendo não tem a menor ideia do porquê está falecendo, porquê está perdendo a sua casa. Outra característica de crime de guerra é você obrigar as pessoas a saírem das suas casas. Quando rolou o massacre armênio, que eu falei lá no início do século XX, eles tinham tirando as pessoas das suas casas e levando para o deserto. E elas morriam no deserto.
Retirar as pessoas das casas já é um indicativo de que provavelmente está rolando uma limpeza étnica e, consequentemente, um processo de genocídio. A diferença que a gente tem agora, nesse momento, é que a gente tem a chance, historicamente, de interromper um processo de genocídio no momento que ele está acontecendo. A gente não precisa de alguém falar pra gente que foi um processo de genocida. A gente não precisa tomar conhecimento depois que a catástrofe toda aconteceu e poucas pessoas sobreviveram naquele grupo social. A gente tem a chance efetiva, nesse momento, de falar: isto é um processo de genocídio e a gente tem que interromper esse genocídio porque isso é um crime contra a humanidade. E nós, quando permitimos genocídios, nós abrimos mão da nossa ética, nós abrimos mão da nossa humanidade, nós abrimos mão da nossa capacidade de sermos humanos e nos organizarmos socialmente. Então, a grande diferença que a gente tem hoje dos outros genocídios que eu falei é porque agora a gente tem a chance de parar esses genocídios em tempo real, porque todas as pessoas no mundo têm acesso às imagens do que está acontecendo. Permitir esse genocídio é dar uma carta branca ao processo de genocídio que pode ser utilizado por outras nações quando brigarem entre si. Então, é muito mais uma perspectiva de se preocupar com o futuro do mundo também. Então, o que acontece em Gaza é um genocídio, como a própria ONU já deixou bem claro. E aí fica uma situação muito complexa que, assim, se nós temos conhecimento de que existe um processo de genocídio efetivo acontecendo, por que a gente, como sociedade, não para isso? Por que a gente opta pela apatia? Porque hoje não tem desculpa. A gente não pode dizer que não estava informado, que a gente não sabe o que estava acontecendo. A gente sabe, a gente está vendo. Se eu abrir agora qualquer rede social, vai ter uma imagem assustadora de alguma criança vítima dos bombardeios de Israel contra Gaza. Então, cabe a nossa reflexão, assim, se a gente tem a chance de interromper, por que a gente não está interrompendo?